Boa noite a todos. Em relação ao nosso tema, fenômenos anímicos, nós o faremos principalmente em função de uma dúvida que paira no meio espírita em relação à palavra animismo e comunicações mediúnicas. Esse assunto ele foi tratado não com o nome de animismo, mas com a frase, na verdade, de Allan Kardec, que está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 19, onde Allan Kardec fala da influência da pessoa na comunicação. Porque ele já havia percebido que os espíritos podem se comunicar através da faculdade mediúnica. Esse livro, O Livro dos Médiuns, mostra todas as experiências laboratoriais, todas as experimentações científicas que levaram-no a concluir sobre a possibilidade da comunicação dos chamados mortos com os chamados vivos. Ele classificou essa faculdade humana de mediunidade, disse que ela é orgânica, que todos a possuímos em maior ou menor grau, demonstrando não só que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, portanto, confirmando a imortalidade da alma, que é um dos temas mais antigos e universais tratados pela filosofia humana. E além de comprovar, ele estabeleceu critérios precisos para que haja essa comunicação entre o mundo espiritual, onde vivem os desencarnados, e o mundo físico, onde vivemos nós, os espíritos encarnados. E o médium seria exatamente a pessoa que serviria de meio, de canal, de ponte, para ligar um mundo, uma dimensão a outra. E dentro dessas comunicações existentes, ele percebeu que o próprio médium, que serve de instrumento para a comunicabilidade, ele também pode transmitir reações suas, especialmente reações que estejam ligadas a outras reencarnações. E aí ele esclarece que quando num transe sonambúlico, um médium, ele adentra o seu psiquismo, indo fundo no seu subconsciente, naquela parte que quando a gente reencarna fica obscuro para promover o esquecimento do passado. E nesse mergulho na alma, esse mergulho profundo, o médium pode manifestar, como se fosse uma outra personalidade, aquilo que está lá nos seus arquivos, nos seus arquétipos psíquicos profundos. E ele demonstra que esse fenômeno da autocomunicação, muitas vezes inconsciente, ou em estado de transe mediúnico, é uma das provas da reencarnação também. Porque se a pessoa mergulhou no seu psiquismo e buscou acontecimentos, reações, percepções que estão vinculadas a reencarnações anteriores, são coisas que não foram vivenciadas na atual existência. Então isso é uma das demonstrações de que aquele ser, ele esteve vivenciando em outras vidas. Portanto, a reencarnação também é passível de ser comprovada pela experiência anímica. O capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, ele fala da emancipação da alma, que seria aqueles momentos em que o espírito fica momentaneamente livre do corpo físico. Ele fala então do sonambulismo, que é um fenômeno importante de libertação da alma. Fala do sonho, do sono, porque todos nós que estamos encarnados, a gente dorme, ou seja, a gente descansa o corpo físico, em média 6 a 8 horas a cada dia, e o espírito, ele entra na dimensão extracorpórea, ou seja, o espírito sai da vida física todos os dias para retomar a dimensão espiritual, que é a origem
É de lá que nós viemos e é para lá que nós todos retornaremos. Então ele fala dessa atividade do espírito fora do corpo físico. Chama esse fenômeno exatamente com esse nome: emancipação da alma. Capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Lembrando que a palavra emancipação quer dizer libertação. E todos nós temos esse fenômeno. Então ele é natural. Então quando ele fala desses fenômenos que fazem parte da nossa natureza, que são extracorpóreos, são paranormais, mas que não têm a interferência de um espírito, não se trata de uma comunicação de espíritos com encarnados, então esses fenômenos são chamados de fenômenos anímicos. Também são fenômenos promovidos pela própria alma. E com isso, os fenômenos paranormais, eles foram classificados em fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, esclarecendo que as comunicações dos espíritos, elas são fenômenos mediúnicos. Então, alguém serviu de meio para que um ser desencarnado se comunicasse com o mundo físico. Isso é fenômeno mediúnico autêntico. E aqueles fenômenos paranormais, que Allan Kardec costumava chamar de fenômenos psicológicos, mas que não têm a intervenção de nenhum espírito, esses fenômenos então seriam chamados fenômenos anímicos. Esse termo animismo, no Espiritismo, ele não foi propriamente colocado por Allan Kardec. Quem sugeriu, já como estudioso, cientista do Espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, foi o médico russo, Dr. Alexandre Aksakov. Ele propôs que todos os fenômenos intelectuais ou físicos que fossem promovidos pelas forças magnéticas de qualquer pessoa, que esses fenômenos também fossem chamados de fenômenos anímicos. Mas, na realidade, filosoficamente, a palavra animismo, ela já existe para definir todas as manifestações vivas do ser humano. Já que a palavra anímico vem do latim, que vem de animus, que foi a palavra que deu origem àquela outra popular chamada alma. Animus quer dizer animação, vida, para dizer que quem movimenta a vida orgânica, a vida psicológica, os pensamentos, os sentimentos, é a alma. A alma é o animus. É ela quem vitaliza, quem dá movimento. Então essa movimentação que nós chamamos vida, é toda ela promovida pela alma. Portanto, a palavra alma, anímica, estão ligadas aos fenômenos que cada um pode promover, porque todos nós temos forças próprias. E os nossos sentidos, eles são além daqueles 5 conhecidos. Porque a fisiologia, a anatomia, estudaram os 5 sentidos chamados físicos do ser humano. Os canais de percepção, daquilo que nós captamos do mundo externo e jogamos para o nosso interior através de mecanismos cerebrais, ou coisas que nós estamos vivenciando internamente e externamos também com a utilização dos fenômenos do cérebro. O Dr. Taylor, em 1934, ele publicou um livro falando sobre a primitiva cultura. Cultura primitiva, trazendo aqui para o português. Onde ele fala que a manifestação humana transcendente, ela começa desde o ser primitivo. Quando o ser começa a experimentar sensações divinas, de observação daquilo que está fora do mundo físico. Naquela fase primitiva da evolução do próprio ser humano, em que ele ainda não sabe exatamente quem é Deus, o que comanda a vida, quem criou o universo, mas se encanta com os fenômenos da natureza, tanto os fenômenos do reino mineral,
do reino vegetal, como também do reino animal. E esse material, inclusive, encontra-se registrado no livro 1, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira para compor o estudo aprofundado da doutrina espírita. Por que nós estamos colocando essas explicações aqui sobre o animismo? É porque, como eu disse no início, há uma certa deturpação no próprio meio espírita sobre essa palavra. Porque alguns começaram a entender que o animismo, ou o fenômeno da própria alma, seria uma espécie de mistificação anímica. Bom, aí já muda muita coisa. Mistificar significa enganar. Então, alguns experimentadores espíritas acham que se um médium em transe sonambúlico, que venha a transpor para o seu consciente coisas que estavam no seu subconsciente, que ali seria uma espécie de engano, e chamaram de mistificação anímica, vindo inclusive a considerar quem tem esse fenômeno como alguém que está tentando ludibriar nas sessões práticas do Espiritismo. E isso é um grande engano, é um grande equívoco, que demonstra realmente pouco aprofundamento de estudo sobre o que seja realmente o animismo. E a gente nota até nas conversas corriqueiras dos médiuns, que estão ali buscando entender os fenômenos psíquicos, tentando diferenciar daqueles que são mediúnicos dos que são anímicos, uma certa confusão de achar que os fenômenos possivelmente anímicos seria uma espécie de atestado de inferioridade, ou alguém que estivesse mesmo de má fé com os companheiros do trabalho mediúnico. Mas isso, eu volto a dizer, é infeliz postura de preconceito, por que não dizer de verdadeira ignorância de um assunto tão importante, tão profundo quanto o animismo. E Allan Kardec, ele tinha tanta noção, apesar de não ter sido ele a usar a palavra animismo, ele usou a influência da pessoa no fenômeno mediúnico, mas ele tanto percebeu que tinha essa comunicação do próprio médium, que ele mostrava que tinha que ter muita acuidade, muita análise, muita percepção, observação, para se definir um fenômeno do outro. E no final da história, a conclusão que todos os cientistas chegaram, tanto os encarnados quanto os orientadores espirituais, é que todas as manifestações mediúnicas, ou seja, aquelas que contam com a comunicação de espíritos, elas também contêm alguma manifestação do próprio médium. Por isso que eles chamam as comunicações de comunicações medianímicas, que é o mais correto. Porque é quase que impossível que o médium, o mensageiro da mensagem, o intermediário da comunicação, ele se anule completamente e alguma coisa do seu psiquismo não passe junto com a comunicação. Mas aí entra algo ainda mais extraordinário, que muitas vezes os médiuns são pessoas que trazem traumas profundos de momentos equivocados, viciosos e criminosos de outras existências. E muitas vezes, num processo de transe, esses médiuns passam a externar, a aflorar, a fazer emergir estes traumas que estão ali contidos, momentaneamente abafados na câmara do cérebro físico. E assim, esses médiuns, ao transportarem suas dificuldades não superadas, eles precisam ser tratados como se trata todos os espíritos sofredores que são conduzidos a sessões espíritas de assistência espiritual. E não são poucos. E aí está o preconceito de quando se adota aquela postura equivocada, repito, de considerar o animismo um engano, uma mistificação. E aí aquele médium, ele é quase que mal visto no grupo.
sendo que ele deveria ser acolhido como alguém que precisa de assistência, tanto quanto o espírito comunicante. Nós sabemos na casa espírita que a maioria dos médiuns, que são médiuns que estão quitando velhas dívidas de outras vidas, vão precisar, inclusive, do fenômeno medianímico, ou seja, de sempre que manifestarem espíritos com alguma dificuldade psíquica, emocional, sentimental, que também aqueles problemas que o médium ainda traz consigo venham junto e haja um encontro dos dois pontos de dificuldades, de fragilidades, tanto do comunicante, do desencarnado, quanto do próprio médium. E esse encontro das duas reações semelhantes tem o nome de catarse, ou catarse. E é um processo de terapia, por isso que é recomendado a muitos o trabalho mediúnico com Jesus, com disciplina, com seriedade, com caridade, porque o médium será grandemente beneficiado para fazer tratamentos profundos, e é nesse sentido que a mediunidade provacional, bem conduzida, ela passa a ser uma das maiores colaboradoras para fazer tratamentos que a psicologia e a psiquiatria do mundo ainda não alcançam. Por isso que os fenômenos paranormais, psicológicos, anímicos, merecem um cuidado especial, e o Espiritismo trouxe esse alongamento de informação para essa área tão importante do conhecimento humano, que é a psicologia. E a mediunidade bem exercida traz uma terapêutica extremamente profunda e eficiente para cuidar de pacientes que não vão ter os seus problemas íntimos resolvidos através de terapias outras ou de medicações. Somente a via mediúnica, essa catarse, é que vai promover a reabilitação. Assim, a mediunidade de prova passa a ser uma grande contribuição do Espiritismo para a psiquiatria. Por isso que hoje a psicologia profunda, a psicologia transpessoal, está aderindo ao programa de estudos esse material fornecido pela doutrina espírita, que veio a partir do princípio trazido por Allan Kardec da comunicabilidade dos espíritos, onde se percebeu que também o próprio médium tem suas comunicações a fazer. E podem ser comunicações de coisas negativas, de dificuldades, como dissemos, mas também manifestações de coisas superiores, nobres, que ficaram momentaneamente esquecidas. Vou citar aqui um exemplo. Na cidade de Macaúbas, companheiros do movimento espírita passaram para nós uma experiência que aconteceu ali. Uma lavadeira daquela cidade, que fazia parte da sessão mediúnica, analfabeta, recebeu uma mensagem escrita, uma mensagem que na concepção de Leon Denis seria chamada de psicografia, onde o espírito, em vez de falar, ele escreve. E ela recebeu um poema muito bem escrito, com grande sensibilidade, com grande profundidade literária e gramatical. E aí, todos do grupo ficaram curiosos. Mas é possível isso? Alguém que não tem informação codificada de números, de letras, de palavras, de frases, de textos, é possível que uma pessoa receba uma comunicação? Allan Kardec já estudou esse assunto e disse que é possível por várias razões. Mas nesse caso específico, essa mensagem foi conduzida a Divaldo Franco, que todos os anos vem à nossa região, especialmente na cidade de Paramirim. E ali, ao receber a mensagem, ele pegou para análise e trouxe a resposta depois de alguns dias, onde o espírito Joana de Ângeles, sua mentora espiritual conhecida, que é especialista exatamente em psiquiatria profunda, em psicologia transpessoal, ela deu a resposta dizendo que o que aconteceu com aquela senhora foi um fenômeno autêntico de animismo.
Porque nessa encarnação ela havia pedido para vir assim, analfabeta. Ela queria ser uma pessoa extremamente comum, porque ela já tinha vivenciado a sua experiência intelectual, cultural, e ela tinha sido inclusive poetisa numa determinada encarnação. Pelo processo do esquecimento do passado, ela conseguiu essa encarnação para desenvolver principalmente esse lado mais humilde, digamos assim, como lavadeira analfabeta. Ou seja, aquela poesia era uma poesia dela mesma. Era um trabalho de construção intelectual dela, que estava no seu arquivo, no seu subconsciente. E ali externou no momento do transe mediúnico. Isso é o animismo autêntico. Esse assunto precisa ser refletido, embora seja um tema mais ou menos técnico, mas como o Espiritismo difunde a mediunidade no mundo, e ainda lamentamos que muitos de nós que estudamos o Espiritismo temos dificuldade de entender o fenômeno anímico como algo profundo, uma manifestação da alma que merece todo o respeito e consideração. No livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, André Luiz conta uma experiência onde ele estava visitando um grupo mediúnico, ele desencarnado junto com o seu mentor espiritual Calderaro, que acompanhava aquela excursão, e eles observaram que uma senhora, uma médium de nome Lália, ela recebeu também uma mensagem escrita, psicografada, mensagem de um médico que tinha trabalhado naquele grupo quando estava encarnado, era amigo em comum de todos daquele grupo. E ele mandou uma mensagem fazendo algumas referências espirituais, de reflexão, como é comum acontecer. As mensagens são sempre voltadas para trazer reflexões para os que fazem parte do trabalho. Mas o grupo, quando analisou a mensagem, achou que ela estava cometendo mistificação mediúnica. Que a mensagem era dela mesma, não era do espírito, que se dizia o amigo médico do grupo. Mas eles estavam fazendo isso de uma maneira preconceituosa, porque mesmo que fosse uma mensagem dela, teria que ser respeitada, porque era uma pessoa idônea, e poderia ser uma mensagem anímica, ela poderia colocar para fora algo do seu conhecimento. Mas havia inclusive coisas do tipo, ela não era chegada a termos científicos, era uma pessoa extremamente trivial. E a mensagem era muito técnica para a própria pessoa. Mas os companheiros se precipitaram em querer, de uma forma condenatória, desabonar a conduta da médium. O espírito Calderaro, assim está lá no livro No Mundo Maior, percebendo o constrangimento que a médium ia passar, com a maneira preconceituosa com que a mensagem foi tratada, e ela seria responsabilizada de fraude, de animismo, que é um equívoco. Animismo é fenômeno profundo, não é fraude. Repito, para que fique bem claro isso aí. Ele fez uma intervenção no cérebro dela, encheu de luzes, para que ela não absorvesse aqueles comentários infelizes dos seus companheiros. Ela foi poupada, porque ela não merecia passar por aquilo. A ignorância era deles. Por que ela teria que ser sacrificada moralmente? Ou até mesmo ser colocada em suspeita na sua idoneidade mediúnica? Já no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar agora um espírito André Luiz com um outro espírito orientador lá do mundo espiritual, que o ajudou muito nesses trabalhos, Aulus. E ali o que se viu foi outra coisa. Uma senhora manifestando na sessão mediúnica, dizendo que ela estava sentindo que estava sendo perseguida e que fora atingida por um instrumento pontiagudo, provavelmente um punhal ou uma faca semelhante a um punhal. E André Luiz, que acompanhava como espírito que se passava, ele observou que não tinha nenhum espírito ali naquela comunicação.
Aí Aulos esclareceu. Ali é um fenômeno anímico. Ela tem um trauma de um processo de vidas passadas, de um assassinato que ela sofreu e até hoje ainda não se libertou do processo. E ela agora está ali, exteriorizando o seu drama, o seu trauma. Ela precisa de ajuda. Ela tem um problema mental. Ela precisa de tratamento. Embora o grupo não percebeu que se tratava de um autêntico animismo. Então vejam, por essas breves colocações, despretensiosas, porque é um fenômeno, é um tema técnico, científico, que geralmente nós trabalhamos nos cursos internos, privativos, estamos colocando aqui para o público, o grande público, digamos assim, mas porque a gente tem essa preocupação de observar que todas as vezes que um médium que sofre um fenômeno anímico, ele é tratado como alguém que está cometendo uma fraude, é alguém que está sofrendo injustiça. Então a gente se sente no dever de publicar isso, que existe essa falha no movimento espírita. Claro, é difícil sim, a área mediúnica é uma área científica, exige muito preparo, muito estudo, muita observação, e nem sempre nós nos dispomos a ter. E às vezes fazemos conclusões a grosso modo, superficiais, o que é totalmente acientífico, totalmente distante do que o Espiritismo propõe como uma doutrina racional, de investigação e de busca da verdade. Um outro fenômeno importante que a mediunidade, o próprio animismo nos oferece, especialmente nas questões práticas, é o autoconhecimento. Nós sabemos como é difícil a gente saber quem a gente realmente é. Quais são as virtudes que nós já possuímos e quais são as deformidades morais que ainda precisam ser modificadas. E o fenômeno medianímico, com a catarse, e o próprio fenômeno anímico devem ser usados pelos trabalhadores da área mediúnica como um meio direto, frontal, de autoconhecimento. Porque as manifestações mediúnicas, ou medianímicas, para sermos mais técnicos, ou a propriamente anímica, elas vão revelar em que nível moral, intelectual nós nos encontramos. E aí Allan Kardec diz, lá em O Livro dos Espíritos, que os médiuns são indiferentes quando eles não refletem nas mensagens que chegam através de si. Se for um espírito sofredor, muito triste, muito depressivo, preste atenção se aquela tristeza e aquela depressão também não está em você. Se você não é uma pessoa, provavelmente, com uma predisposição psíquica para a depressão. Poderia estar sofrendo até de uma espécie de psicose maníaco-depressiva. Aliás, é bom que a gente diga que no estudo da psicologia profunda de Joana de Ângeles, e até os psicólogos de um modo geral já observaram isso, mesmo os não espíritas, que depressão é excesso de passado. Quem não conseguiu resolver seus problemas íntimos, emocionais, sejam eles de que nível for, tanto dessa encarnação como de outras, esse passado mal resolvido traz esse transtorno, essa tendência para a depressão. É o passado mal resolvido. Portanto, depressão encaixa bem com essa frase. É excesso de passado mal resolvido. Bem como a ansiedade, a manifestação de ansiedade, que é tão comum nos dias atuais, ele já é o oposto. É excesso de futuro. Como nossa amiga Eliana, inclusive, tratou ontem na palestra, lá na nossa outra casa, no nosso lar, a gente, nesse caso, deve colocar na nossa mente, escrever em algum lugar, todos os dias, para que a gente leia a recomendação de Jesus em relação a essa ansiedade, que é esse excesso de futuro. Dê a cada dia a sua importância. Isso resolve o problema.
nem fica preocupado com o passado. O que adianta chorar o leite derramado? Se eu matei, se eu roubei, se eu amei, se eu traí, se eu fui bem, passou, acabou. As consequências virão naturalmente pela lei de causa e efeito. Então não tem que ficar prendendo a passado. E muito menos em relação ao futuro. O que vai ser do planeta? O que vai ser do meu filho? O que será de mim que não me casei ainda? Será que eu vou ganhar a loteria? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou me formar? Então, essa preocupação de coisas que ainda estão por vir geram essa ansiedade. Que fatalmente, esses estados de desequilíbrios, de excessos, tanto de passado como de futuro, vão afetar todo o organismo. Vão afetar o sistema imunológico. E tudo pode acontecer. Os hormônios vão ficar desorientados, desequilibrados, e várias doenças poderão surgir, precisando até de reposições hormonais ou de equilíbrio hormonal, mas a causa sempre é do ânimos, é da alma. Nos nossos cursos espíritas, com base em livros espíritas, a gente estuda isso. As causas dos males físicos e dos males morais. E sempre se chega à conclusão que as nossas doenças, de um modo geral, elas estão ligadas à maneira como nós conduzimos a nossa alma. Então é importante a gente ter essa vigilância com relação aos nossos pensamentos, com relação às nossas palavras e principalmente em relação às nossas atitudes. O Espiritismo está aqui no mundo justamente para nos dar esse suporte, para nos ajudar a nos libertarmos desses excessos de toda a natureza. E vamos concentrar no que a gente pode fazer a cada dia. Hoje, dia X, acordei. O que eu posso fazer hoje? Eu só vou me interessar pelo que eu posso fazer hoje. Se alguém falar amanhã, não, amanhã não me interessa. Quando eu acordar, eu vejo o que eu vou fazer amanhã. Porque depois eu vou dormir, vou para o mundo espiritual, vou me emancipar, vou ficar livre. Aí eu vou ter como raciocinar com calma. E no dia seguinte eu poderei ter uma atitude melhor. De manhã eu digo o que é que eu vou fazer. Por isso que os antigos sábios já diziam: nada é melhor do que um dia após o outro. Nada é melhor do que uma boa noite de sono. Está com um problema para aquele dia, não resolveu? Calma, durma primeiro. Deixa para resolver no dia seguinte. Você vai acordar mais tranquilo. Porque o animismo é tão importante que atualmente, na anamnese psicológica, se pede para que o paciente que está com alguma dificuldade, com algum transtorno, ele escreve e anote o que ele lembra dos seus sonhos. Que ali é uma atividade anímica profunda, a alma está em atividade durante o sono. E os acontecimentos no momento do sonambulismo são importantes para a gente tentar perceber o que está acontecendo conosco. Porque muitas vezes, quando nós estamos na vigília, que é assim agora, acordados, a gente camufla o que a gente sente. Mas quando a gente afrouxa os laços corporais com o sono, a gente mostra que a gente realmente é, que a gente realmente está sentindo, onde é que estão os nossos sentimentos, nossas tendências. Por isso que é importante, inclusive, se saber do registro daquilo que aconteceu no momento da emancipação. Fenômeno anímico. O assunto é grande, é vasto, é interessante, mas eu creio ter feito o suficiente para perceber que dentro do movimento espírita a gente tem que parar, por ignorância ou por qualquer outra razão, de tratar o animismo como se fosse uma mistificação ou uma fraude. Ao contrário, é um fenômeno que deve ser muito bem aproveitado em todos os sentidos, como vocês puderam ver aqui nessas breves elucidações. Então, que Jesus nos abençoe, que nos conduza aos estudos mais profundos e que a gente use o fenômeno mediúnico para a gente se conhecer melhor. Porque o fenômeno mediúnico, ele não nos engana. Quando você está concentrado numa reunião, o que acontece ali com você, aquilo é você. Allan Kardec chama a atenção para que o médium não seja indiferente. O que é um médium diferente? Ele sente algo e acha que o que ele está sentindo é do outro. Foi do paciente, é do fulano, é a corrente que não está boa. Não, é seu.
Porque por mais que a corrente esteja comprometida com espíritos doentes, com médicos com problemas, cada um vive uma emoção própria. O processo de percepção anímica é individual. O que eu sinto, só eu sinto. O que você sente, só você sente. Eu não tenho como transferir o que eu sinto para você, nem você tem como transferir o que você sente para mim. Então, não é correto o médium atribuir as suas reações, suas sensações a outras pessoas. Porque pode ser que todo mundo está em dificuldade e uma pessoa está bem consigo, está bem com o seu passado, está bem em relação ao futuro, porque está consciente de que o seu presente está sendo bem conduzido. E quando a pessoa concentra no presente e ocupa todo o seu tempo com equilíbrio, ela fica com a consciência tranquila porque sabe que o seu futuro será bom. E o futuro será o resultado do que a gente faz no presente. É simples. Então, para que preocupar? Faça bem o que você pode fazer hoje, que automaticamente, por uma questão de justiça, de equanimidade universal, a vida vai lhe devolver o que você deu para ela. Por isso que Jesus sabiamente recomenda: dê a cada dia a sua importância. Nada de futuro, nada de passado. Cuide do hoje. A gente só tem força psíquica, emocional para cuidar de um dia de cada vez. Até os viciados, quando procuram o tratamento, eles recebem essa orientação. Não tentem parar de beber, disso aqui, para sempre. Não faça isso. Lute por um dia, e um dia de cada vez. A gente só tem força para isso. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez, e obrigado a todos pela respeitosa atenção.